Lianco tá de saída? É o janelão da Copa no dia 2. Eu te conto tudo isso agora. Mas antes disso, te peço para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho de notificações, fazer o protocolo do Hypar, porque aqui nunca, jamais a gente vai trair a arquibancada. Eu sei que você vai falar, poxa, começou o período mais chato do ano, que é o período de especulação, quando o time está de férias, e aí tem que ter um monte de notícia, tem que criar notícia, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a gente construiu uma relação aqui tão honesta que você sabe que quando eu vou aparecer com o que tem de verdade e o que eu não souber, eu vou falar. Então, vamos prosseguir sem chorumelas, contando o que a gente apurou, quem apurou, em qual ponta, sempre vai ser assim. Quando não der para falar a fonte, a gente não vai falar, obviamente, na maioria dos casos a gente não pode falar, mas a gente vai tratar das coisas com muita seriedade. E aí você vai acompanhando e vai comprando essa verdade a partir das outras coisas que são ditas pelos colegas. É importante também você consultar outros meios de comunicação para você formar a sua opinião, porque isso é o mais importante. Não é influenciar, não é manipular, é você construir o seu pensar. Vamos lá, vamos falar do Leão. O que aconteceu? Nas últimas horas, todo mundo viu que chegou o Léo Duarte. E aí, todo mundo fica tentando entender. Vai ter mais gente pelo lado direito? Vai chegar um zagueiro pelo lado esquerdo, pelo lugar do Alonso? Como é que vai ficar essa configuração da SAF atleticana, do jogo do Galo em campo, desse time, do elenco que vai ser montado para o segundo semestre? Ok? Beleza. E aí, a gente tenta buscar. E muitas vezes, a gente vai construindo uma relação aqui que você sabe. A gente não sabe quase nada do percentual do que acontece no intramuros do clube. A gente tenta saber. E o pouco que a gente sabe, a gente divide. E a gente foi buscar sobre a questão do Lianco, esse rumor de que ele poderia querer sair do Atlético em função das possibilidades, né? Mais gente chegando, menos espaço, quero arrumar meu caminho. E aí, tentamos buscar informações sobre isso. E o que a gente teve é o seguinte, o mercado é muito dinâmico. E como o mercado é muito dinâmico, há muitas possibilidades acontecendo. O Lianco tem um contrato até 2029. Ele tem 29 anos, tem 80 jogos com o Atlético, 4 gols por aqui. E todo mundo sabe como o Lianco é de extremos, né? Ele se dedica muito ao clube, às vezes passa do ponto. E a característica dele é essa, inclusive por quem cuida da carreira dele. Então, a gente apurou e vou te contar com quem que eu conversei nas últimas horas sobre a questão do Lianco e se há de fato possibilidade dele sair. Agora, tentamos falar com o Atlético, que não respondeu, até tentei um contato com a diretoria de futebol, que não me respondeu sobre a questão. Acho que também nem nesse caso não tem culpa de ninguém, porque a mensagem ficou no um Vzinho, então a pessoa não recebeu a mensagem, não tinha como me responder, pelo menos por enquanto. Até a hora da gravação desse vídeo eu não consegui esse contato para confirmar no lado do Atlético sobre essa questão. Mas eu conversei desde desse sopro de notícia que veio nas últimas horas, eu fui atrás do Marcelo, que é o pai do Lianco e é o empresário do Lianco. Conversamos por um bom tempo para entender o que está acontecendo e se está acontecendo alguma coisa. Inclusive, o Marcelo, que é empresário do Lianco, falou comigo o seguinte, eu até quero que você revele a fonte, se for o caso. Pode falar que falou comigo, porque eu já comuniquei ao Atlético, eu já falei com o Paulo Brax sobre sondagens que estão acontecendo com o Lianco. O Lianco tem algumas possibilidades que a gente nem está falando com ele diretamente, quais são as possibilidades para ele estar focado no Atlético, mas sim há possibilidade de Brasil e fora do Brasil para uma eventual saída do Lianco. Há, neste momento, Betinho, sondagens sim acontecendo e nós vamos ouvir todas. Fecha aspas para o Marcelo, pai do Lianco, que também é empresário do Lianco, empresário do Maicon e de mais 80 atletas espalhados no Brasil, tomando conta de carreira. E aí, vamos para cá, traz para cá. O que o Marcelo disse é que o Atlético já foi comunicado de que há prospecções, sondagens pelo Lianco. E que o atleta, no caso do Lianco, ele percebe o movimento. Que o Lianco é um cara muito sentimental, muito atleticano, que gosta do que faz, que às vezes passa do ponto, mas que ele se dedica muito. Mas que tudo vai acontecendo e as pessoas vão percebendo possibilidades. E, neste momento, está aberta, pelo menos a audição,
para que o Lianco possa, se tiver uma proposta boa, sair. E neste momento, há clubes interessados em conversar e oferecer, possivelmente nos próximos dias, alguma proposta. Mas aí você vai me perguntar, nesse momento é só sondagem, Betinho? Neste momento da gravação desse vídeo, é só sondagem. Há uma perspectiva de que haja sim proposta nos próximos dias e o Atlético está, segundo o Marcelo, ciente disso através do seu diretor de futebol, o seu CSO, que é, no caso, o Paulo Brax. Então, estou dando os nomes, estou colocando a cara para falar que o Lianco tem sondagens, tem possibilidades, não significa que ele vai sair, mas sim há uma configuração de chegada de um novo zagueiro para a posição ali do lado direito, que faz com que você comece a ouvir outras possibilidades, e isso está acontecendo. Há uma possibilidade do Lianco ficar? Sim. Mas há uma possibilidade do Lianco ser negociado? Também sim. Para fechar essa prosa, que eu procurei o Marcelo, porque eu fui checar sobre um sopro de notícia, e toda vez que tem um sopro de notícia, eu vou atrás para tentar entender se há realidade, se há alguma coisa discrepante, se não é fato, enfim. E sendo justo com quem nos comunicou, nos falou, nos deu a oportunidade de ser ouvido, o Marcelo, ele deixou muito claro que o Atlético é um clube gigantesco, que tem uma felicidade muito grande de tratar também mais 8 outros atletas, além do Maicon e do Lianco, no clube, nas categorias de base, que o Atlético está tentando fazer o melhor para o seu caminho e que ele, como gestor da carreira, no caso do Lianco, neste caso que a gente está fazendo o vídeo, ele tem que tentar pensar também no melhor para o Lianco, mas deixando claro que o Lianco ama o Atlético, estou falando palavras do Marcelo, que o Lianco ama o Atlético, veio para cá porque gosta demais do Atlético, que sim, que o Lianco passa do ponto às vezes, mas que é porque ele é visceral, ele é um cara que se entrega demais, mas que ele, como cerebral, que não está em campo, precisa de pensar também na carreira dos seus. E se ele cuida de mais de 80 tão bem, quem diria que não ia cuidar também do seu próprio filho para poder pensar na carreira dele, e se aparecer alguma coisa, é possível que ele saia. Mas deixando claro que o Lianco vai se dedicar até o último dia, pode ser que ele continue no próprio Atlético, e que sim, que o Atlético tem uma estrutura gigantesca e que as relações são muito boas e profissionais. E que o Lianco, apesar de ter um contrato até 2029, não pode deixar de ouvir as possibilidades, respeitando os contratos vigentes. Então, para ficar bem claro que não há nenhuma questão de briga, não há nada disso, mas que sim, há um poder de audição e a gente procurando sim o Lianco neste momento, porque o mercado entende que está chegando alguém para jogar na defesa do Galo e que o Lianco é um valor, porque é novo ainda, tem 29 anos e tem um mercado muito grande ainda por agir. Então, tá dito. Aqui a gente vai contar as histórias do jeito que elas são, colocando a cara e dando nome aos bois quando for necessário, quando for possível, respeitando os acordos e a lealdade que a gente tem com vocês e com quem nos dá confiança de nos ouvir. Se te faz bem, vem, e se te faz mal, tchau. Valeu.